Olá pessoal, aqui é Jorge Duro falando dos estúdios da MSI Barra, tendo mais uma vez esse encontro, com muito prazer de ter vocês como audiência. Hoje teremos nosso último encontro do ano, onde falaremos sobre elaborando propostas vendedoras. Tivemos no decorrer do ano várias apresentações, iniciando na parte como aprender a ouvir, depois como aprender a falar, como a negociar, e agora chegou a vez de como você elaborar sua proposta. Lamentavelmente, o professor Danilo teve um contratempo e por motivos de força maior ele não vai poder comparecer. Mas mesmo assim, teremos no segundo momento do nosso programa a presença de um outro profissional para fazer a parte de entrevistas. Temos agora o seguinte: quando você fala em propostas, temos que definir o que fazer antes da proposta, a proposta e após a proposta. Quando você fala em fazer antes da proposta, como é que você elabora os procedimentos para você poder chegar a fazer um momento da proposta? Você deve ter tido contato com seu cliente, com seu prospect, e esse prospect deve ter dito para você: muito bem, eu quero algo. Mas será que é tão fácil assim você chegar a esse ponto? Provavelmente não. Você deve ter passado por inúmeras sessões de telefone, de reuniões, às vezes, pessoais, até chegar o momento de fazer a proposta. E aí, como é que você está? Você está preparado agora para fazer a confecção desse documento? Em última instância, o que é uma proposta? Vamos ver no próximo slide. Uma proposta é um documento que serve para você apresentar o seu projeto e as suas condições comerciais para que o cliente faça a sua aprovação. Essa proposta normalmente pode ser digital ou pode ser papel. Antigamente era muito comum você ir ao cliente, levar a proposta encadernada, bem apresentada. Isso hoje, com o advento da internet, isso está sendo substituído pelo e-mail. Você bota um atachado e praticamente, instantaneamente, você vai ter a proposta na mão do cliente. Tem vantagens e desvantagens. Quando você entrega uma proposta papel, você tem momentos para interagir com o cliente, ver a reação do cliente ao receber a proposta. Quando você manda a proposta por e-mail, você não tem a menor ideia qual será a reação do cliente relativa à proposta. Muito bem. Então, você sabe que a proposta é um documento que vai fazer parte, permitir que você realize o serviço. A próxima etapa é o seguinte: qual é a finalidade da proposta? Veremos no próximo slide. A proposta tem várias finalidades. Tem propostas técnicas, propostas comerciais, propostas mistas. Uma proposta técnica é aquela que você vai apresentar as especificações, o objeto, os detalhes que são pertinentes à proposta e tudo que é relativo à caracterização do que constitui essa proposta. Já a proposta comercial, você vai apresentar o preço, as condições financeiras, o modo de pagamento e como isso é feito. E a mista? Você pode combinar a parte técnica com a parte comercial. E aí, nesse caso, você vai ter as especificações, o objeto e também a parte de preço, condições de pagamento. Essencialmente, uma proposta, tá? Ela é composta, primeiro, uma definição. Qual é o objeto da proposta? E aí você vai dizer: essa proposta se refere a um treinamento, a uma consultoria, a uma assessoria X. Resumidamente, em 2, 3 linhas, você tem que apresentar do que se trata a proposta. E tem que ser atraente para que o leitor, o contratante, entenda o que se trata aquele documento. Logo depois, você entra na parte da especificação técnica, quando for ou uma proposta técnica ou quando for uma proposta mista. Na especificação técnica, você vai detalhar do que se trata, itens, características, detalhes, pontos que são importantes, técnicos, relativo à proposta. Feito isso, você vai apresentar a parte de investimento, que é a parte de preço, que constitui a parte comercial. Aí você vai pôr o preço por hora, preço total, e no final você vai pôr as condições de pagamento, em que base, vamos dizer, vai ser feito o pagamento dessa proposta.
Feito isso, você vai botar algumas observações pertinentes se essa proposta tem algumas considerações gerais ou não. Muito bem. Vamos ver no próximo slide agora. O objetivo da proposta é definir ou persuadir, ou as duas coisas. Eu diria o seguinte, uma boa proposta define, ela esclarece, basicamente, do que se trata o conteúdo do trabalho, e, ao mesmo tempo, ela tem que persuadir, ela tem que ser convincente, ela tem que ser vendedora. Então, uma proposta boa, ela é, ao mesmo tempo, informativa e, ao mesmo tempo, comercial. Você vai poder perceber isso principalmente quando você lidar com propostas mistas. Nas propostas mistas, você vai poder fazer o seguinte, você vai ter a parte inicial, que é a parte técnica, e depois, a posteriori, a parte comercial, a parte preço e condições comerciais. No próximo slide, veremos o seguinte, o timeline. O que é um timeline? Timeline é a parte que você vai ver o seguinte, você vai, nesse momento de preparação da proposta, você vai ter vários momentos. Primeiro, você vai fazer um arrazoado do que você vai do que se trata a proposta, e depois você vai colocar nas várias etapas. Repetindo, esse timeline vai envolver, em primeiro lugar, o objeto da proposta, do que se trata a proposta. Segundo, as especificações técnicas e características pertinentes ao serviço a ser realizado. Terceiro, a parte de preço e condições comerciais. E, por último, a parte de observações gerais ou algum detalhe mais técnico que você queira. Eventualmente, numa proposta, você pode incluir cláusulas de desistência, cláusula de atraso, cláusula de reajuste, cláusula de multas e, inclusive, considerações relativo a obrigações da outra parte, do contratante. E você bota isso em termos de considerações gerais. É importante que numa proposta, vamos dizer, ela não ser abrangente, completa, mas não ser muito maçante. Quanto ao texto, próximo slide. O texto tem que ser um texto claro, um texto objetivo, pertinente à linguagem de quem você está falando. Provavelmente, quando você lida numa proposta mais técnica, você envolve várias partes. Essa proposta vai passar pela parte de um contratante. Esse contratante normalmente envolve várias pessoas. Tem a parte do comprador, tem a parte, às vezes, do usuário, tem a parte do decisor, tem a parte do influenciador, e essa proposta é manuseada. Então, você tem que estar usando linguagem que atendam todos esses objetivos. A parte de especificação, por exemplo, ela vai ter que ser uma linguagem mais técnica. A parte comercial vai ser uma linguagem mais simples. E a parte, eventualmente, de objeto tem que ser clara para todos. Muito bem. Você vai perceber o seguinte, que essa audiência que você lida, ela envolve várias pessoas. Essa proposta, normalmente, ela vai passar pela mão do comprador, inicialmente, mas nem sempre. Você começa fazendo uma proposta lidando inicialmente com a parte de quem especifica. É muito comum, antes de você fazer a especificação, de você ter contato, entrevistas com a parte técnica, com a engenharia, com a parte de projetos, e esse pessoal vai ajudar você a formatar a parte técnica, a parte das características da proposta. E é muito importante estar muito bem especificado. Por quê? Uma proposta mal especificada, ela vai dar vieses, vai dar problema na hora ou de elaboração, ou no final, se ela não tiver especificação adequada, a discussão vai recair somente sobre preço. Tá? Então, quanto mais bem especificada for a proposta, maior a probabilidade de você ter sucesso. Vamos agora para os nossos comerciais. Muito bem, então voltando a esse assunto proposta, é muito importante o seguinte, você entender que, primeiro, é um documento importante, que você vai ter que elaborar com muito cuidado, isso envolve várias partes,
várias pessoas normalmente vão manusear essa proposta, desde o comprador, desde o usuário, desde o próprio contratante sendo uma empresa, ele vai ter representante da área financeira, representante da área de engenharia, ou de projeto, ou de produção, e todos eles vão ter que estar dando de acordo para que isso seja condizente com o serviço a ser realizado. Uma vez que você tenha isso feito, a próxima rodada é o seguinte: mandei a proposta. Um erro muito comum mesmo, é o seguinte: você achar que a proposta você mandou e aí não precisa fazer mais nada. Ao contrário, aí começa o seu trabalho de follow-up. Follow-up é o trabalho de acompanhamento. Normalmente o cliente tem um tempo para analisar e você tem que fazer um acompanhamento. Nós falamos em tracking, acompanhamento da proposta. Você vai perceber que no tracking, você vai ter que criar uma estratégia junto ao comprador ou nos bastidores, sentir a opinião desses influenciadores, da parte de produção, a parte financeira mesmo, como é que está sendo, vamos dizer, a avaliação da proposta. E normalmente isso é feito por telefone ou presencialmente. Você pode fazer visitas ou por telefone tentar captar isso aí. Nesta hora, é importante você fazer o quê? Ser disciplinado, ser persistente, mas não ser chato. Todo follow-up é um trabalho muito importante, porque no follow-up você vai ter certeza. Primeiro, nem sempre o cliente vai dar resposta que a sua proposta não foi aprovada. E você fica contando com a proposta e que ela está em avaliação, está em análise, e de repente a decisão já foi tomada. Então é importante você fazer o follow-up. Esse follow-up faz parte do seu processo, da parte de propostas comerciais. Então vamos recapitular. Você, antes de fazer a proposta, você tem que fazer uma análise. O que o cliente precisa? Qual é a solução efetiva do seu trabalho, do seu serviço? E aí o que acontece? Nesta hora, você vai ter que contactar, ou se não for contactado, com a parte técnica, para ver exatamente do que eles precisam, do que eles querem e ver de que maneira você pode atender esse cliente. Uma vez que você especificou do que se trata a proposta, todos os pontos técnicos, está tudo bem elaborado, você vai ter que fazer uma análise de custo. Essa parte de custo é muito importante. Você pode ter as seguintes estratégias. Como é que você monta preço? Preço de uma proposta. Eu posso botar preço em cima de custo. Aí, nesse caso, eu pegaria o custo do meu serviço, colocaria uma margem, ou nós chamamos de markup. Esse markup geraria um preço final e você apresentaria esse preço final da proposta. Acontece o seguinte: quando você monta preço em cima de markup, você vai ter uma garantia que vai ter margem de lucro. Só que você não vai saber exatamente, primeiro, se o seu preço foi um preço justo, se o seu preço está abaixo do mercado, podia ser um preço maior, você podia lucrar mais, ou se o seu preço está acima do mercado e você não vai vender. Aí nesta hora o que acontece? Quando você fala preço com markup, você tem que estar atento a outra realidade, que é o preço de mercado. Quando você monta a sua proposta com preço de mercado, você tenta fazer uma análise do poder de compra do cliente e do preço dos concorrentes, né, que você normalmente já deve ter uma referência. Quando você monta preço em cima de concorrência, preço de mercado, você vai ter uma assertividade maior, uma maior probabilidade de venda, mas às vezes, se for uma concorrência muito acirrada, você pode não ter margem para vender sua proposta. Então você tem que estar atento a isso. O ideal é você conjugar margem via custo, juntamente com o preço de mercado. Agora, às vezes você está num cliente que você está se introduzindo ou que você quer fazer um tipo de relacionamento preferencial. Aí você bota um preço por promoção. Trata-se de uma estratégia onde você coloca preço para o cliente de maneira que ele, vamos dizer, independente de preço de mercado, independente de custo, mas que para você entrar no cliente. Dessa maneira você consegue capturar esse novo cliente e fazer bases para novos negócios. Muito bem. Outra maneira de você calcular custo, montar preço de proposta, é você fazer o seguinte. Eu posso ver em termos de taxa de retorno. Eu tenho um investimento. Dependendo do investimento, eu posso ter uma margem maior ou menor.
Se eu tiver um investimento maior nesse cliente, eu posso compensar isso em termos de uma margem menor. Se for um investimento maior, eu posso botar uma margem maior. Tá? Então, basicamente, 3 teorias, 3 escolas para montar preço na hora de montar sua proposta. Primeiro, proposta montando preço em cima de custo. Proposta com preço montada em cima de preço de mercado. E terceiro, proposta montada em cima de taxa de retorno. Muito bem, eu queria fazer agora uma pequena pausa e nossos estúdios estão chegando aqui, o nosso convidado, e vamos fazer o último bloco já com entrevistas com ele. Bom dia, Vitor. Tudo bom? Quem está aqui é o Vitor Viana, da Mercadata CM Institute. Ele é o diretor comercial e ele veio nos falar a respeito de propostas. Vamos aproveitar a experiência dele, são propostas normalmente bem complexas e o Vitor vai dar umas dicas para a gente de como você pode fazer propostas. Prazer, Vitor. Jorge Duro, tudo certinho? Tudo bom. Muito bem. Vitor, me diga uma coisa, as propostas que vocês fazem normalmente, são propostas simples ou propostas complexas? Olha, geralmente é bem embasada no que o cliente está precisando. Então, dependendo como a Mercadata vende serviços e ela tem uma gama muito extensa de serviços que a gente oferece, geralmente são propostas bem elaboradas, que são muito detalhadas, porque são customizadas para cada cliente, dependendo de cada necessidade deles. Então, geralmente, são propostas de certa forma complexas, sim. Perfeito. E, normalmente, como é que vocês trabalham isso? Vocês entregam pessoalmente ou vocês mandam por e-mail? As propostas, geralmente, a gente envia por e-mail, porque, inicialmente, a conversa que a gente tem com o cliente já é pessoal, quando a gente tem reunião, e a gente elabora um relacionamento via e-mail também, via telefone, e a proposta é só, basicamente, a solidificação tudo que a gente conversou pessoalmente. Em média, vamos dizer, num cliente, até você fazer uma proposta, quanto tempo demora até surgir essa oportunidade de fazer um negócio com o cliente? Olha, Jorge, geralmente a gente tem um longo período de captação, enfim, meio que um namoro, né, com o cliente, ligando, tentando entrar em contato com a pessoa correta, até chegar à reunião e até mandar a proposta. Eu acredito que uns sei lá, 5, 6 encontros. 6 encontros? Por aí. Perfeito. E como é que você faz esse acompanhamento, né? Porque isso demora muito tempo. Como é que você administra isso? Geralmente a gente usa uma ferramenta interna da Mercadata que me ajuda a manter todos os registros do cliente, o que eu falei com ele, quais dias que eu entrei em contato, com quem que eu entrei em contato, qual o teor da conversa, qual o teor da negociação, até porque tem que ter todos esses detalhes para tornar a negociação bem pessoal e mais precisa, né? Perfeito. E me diga uma coisa, essas propostas mais ou menos seguem alguma linha, tem alguma estrutura básica assim, que você segue assim, com referência? Nós temos algumas diretrizes que a gente usa para montar as propostas, mas, em geral, o conteúdo dela interno em geral, ela é bem pessoal, ela é bem específica mesmo. A gente não tem um padrão que a gente possa usar para todos, porque são, como eu falei, são tipos de serviços muito amplos, né? Uma gama muito ampla de serviços que a gente tem. Perfeito. E me diga uma coisa, você concorda comigo que não adianta mandar proposta e não fazer acompanhamento depois? Concordo, não faz o menor sentido, até porque queria eu que o cliente me ligasse querendo me contratar, né? Mas normalmente isso não ocorre, né? Não, isso nunca existe, não existe. A gente tem que ficar ali acompanhando e, enfim, fazendo follow-up. E essa ferramenta que você usa para acompanhamento é a mesma ferramenta que você usa para fazer o início de acompanhamento ou é uma ferramenta especial?
Não, é a mesma ferramenta de acompanhamento do início até o fechamento da negociação com o cliente, é um CRM interno. É um CRM, né? Isso. CRM, para quem não sabe, é um Customer Relationship Management. Então, vocês conseguem, vamos dizer, acompanhar todos os contatos do cliente e aí você vê desde o início, desde o primeiro contato, até mandando proposta e depois no follow-up até fechar o negócio. Sim, e até o pós também. Mesmo depois de fechado o negócio, a gente continua acompanhando no pós-venda, até que o bom pós-venda é o próximo pré-venda, né? Então a gente está sempre fazendo esse acompanhamento até para quando surgir novos negócios, a gente poder, enfim, vender novos produtos e serviços para os clientes já existentes também. Perfeito. Vitor, me diga uma coisa, você tem alguma dica para quem está iniciando hoje, como é que ele pode começar a fazer uma proposta vendedora? Eu acho que você, principalmente para você vender o seu produto ou serviço, você tem sempre que deixar bem claro quais são os benefícios daquilo que você está oferecendo para o seu cliente, porque você especificar simplesmente características e coisas técnicas é muito vago, é muito óbvio até, tem muita gente que faz por aí igual a você também, enfim, no mundo tem muitos concorrentes de muitos mercados, então eu acho que para você fazer uma proposta vendedora mesmo, você primeiro o relacionamento, que eu acho que é a parte crucial, você tem que ter um relacionamento muito franco, muito aberto com o seu cliente, e dois, você vender bem os benefícios do que o seu produto, que o seu produto ou serviço vai oferecer para o seu cliente. E três, qual o problema, qual dor que você vai solucionar com a sua solução para ele. Como dor? Eu não entendi. Explicar melhor? Claro. Porque todos os clientes, todas as empresas têm problemas. Então, se eu tenho uma necessidade, uma dor, né, digamos assim, em alguma questão interna minha, eu, como bom solucionador de problemas, um bom médico, eu vou oferecer para você um remédio legal para você ter o seu problema, a sua dor solucionada. Então, eu acho que aí é que tá o X da questão, você se apresentar como um médico mesmo para a empresa da pessoa, você solucionando Perfeito. Os problemas que ela tem e não simplesmente vendendo o que você tem. Perfeito, perfeito. Muito bem, então acho que basicamente o nosso tempo está se esgotando, então acho que agora vamos nos despedir desse ano de vocês, desejando a todos um Feliz Natal, um ano novo próspero, cheio de bons negócios, com grandes propostas. Voltaremos em janeiro com mais uma nova palestra de um outro professor lá, ou de um profissional de renome. E lembrando a todos o seguinte, o importante, o passo mais difícil na proposta de que você vai realizar na vida é você começar. Comece sempre e tente começar com o pé direito. Desejo a todos boa sorte.